Irmãos, graça e paz. Eu os trouxe aqui, nesse dia, em nosso templo, porque a saudade já é grande. Então, podem até não estar com saudades do André, mas talvez do púlpito, talvez de nossa cruz, estejam com saudades. A saudade é grande, mas vamos nesse momento nos preparar para a palavra de Deus. Amados, graça e paz. Esse é um momento muito significativo neste isolamento que nós temos, porque nós estamos voltando ao templo. Vamos gravar a palavra do Senhor sendo ministrada mais uma vez daqui. Ora, a palavra de Deus, ela não está amarrada, ela não está presa, não está sujeita a um espaço físico. Todavia, acreditamos que os irmãos que há tantos anos que cresceram dentro dessas paredes já estavam com bastante saudades desse púlpito, dessas paredes, dessa cruz. Hoje nós vamos trazer uma análise, queridos, chamada O Amor à Palavra de Deus e a Felicidade. Vamos fazer a leitura dos Salmos, Salmo 1, primeiros 3 versículos, primeiros 3 versos, do 1 ao 3, que diz: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à beira das águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz prosperará. Que o Senhor Deus aplique esta palavra em nossos corações. Queridos, nós hoje vamos trazer uma análise dos primeiros 3 versos dos Salmos, do Salmo 1. E eu quero discutir com os amados: 1. A felicidade é uma construção. 2. A felicidade é construída a partir da palavra de Deus. E 3. A felicidade é abençoadora. Nós estamos vivendo, queridos, um momento ímpar no mundo. É claro que já houve outras situações no mundo iguais. A Europa passou por uma peste negra. Já tivemos, no início do século XX, uma gripe espanhola, que milhões foram ceifados. Hoje nós estamos passando por um problema tão grave, uma pandemia com um vírus mortal. E para conter o avanço dessa pandemia, uma das recomendações, talvez a que fique mais nítida, seja o isolamento. E o isolamento social, o afastamento do convívio, tem trazido sérias consequências para a psique dos irmãos, de todo mundo, mas também para a espiritualidade. Durante o isolamento e o afastamento dos cultos, muitos cristãos deixaram de ter um contato com a palavra de Deus. Isso porque dependiam e dependem exclusivamente das pregações nos cultos para a sua instrução espiritual. Esses cristãos não possuem uma leitura sistemática, continuada, objetiva, uma leitura com um propósito da palavra de Deus. Todavia, os salmos, eles mostram algo inversamente a isso.
Os salmos vão num caminho totalmente diferente desse desleixo com a palavra de Deus, com a espiritualidade. O que são os salmos? Os salmos são poemas, são hinos, são louvores a Deus. O Salmo 1 faz uma síntese de todo o restante dos outros 149 que viriam. Faz uma síntese e mostra a ação da lei do Senhor, a ação de sua palavra sobre a vida humana. E o Salmo 1 também sintetiza isso, um louvor, um canto de amor à lei de Deus, à palavra de Deus. Algo totalmente diferente de cristãos que se habituaram a viver das leituras e das interpretações feitas por seus líderes espirituais e nesse momento de isolamento, de afastamento, sem cultos presenciais, começaram a se desagarrar da palavra de Deus e estão passando por apuros. E hoje é o momento de nós discutirmos isto. Faremos uma análise bastante sumária dos 3 primeiros versículos do Salmo. A felicidade é uma construção. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro eu queria trabalhar com vocês a ideia de o bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele feliz. Então a palavra do Senhor vai dizendo que feliz é o homem que... Esse texto também nos mostra outra coisa. A felicidade não é inata. A felicidade é uma construção. Por quê? A felicidade ela não vem do acaso, como se, nascendo numa família de posses, de riquezas, eu estaria destinado a ser feliz. Ora, os pobres são felizes? Muito obrigado. Eu sou um desses. A felicidade não vem da saúde, já que existem doentes e doentes terminais, existem sequelados que são muito mais felizes do que pessoas sãs. A felicidade também não está na beleza, eu sou prova disso. A felicidade tampouco está na família, em um bom emprego. Existem órfãos, solteiros, viúvos, que são extremamente felizes. A felicidade, existe para ela uma metodologia, um passo a passo. E segundo a palavra de Deus não andar com os ímpios, não se deter com os pecadores, nem se assentar com os escarnecedores. A felicidade, ela é um estado de espírito. É um processo, é uma construção constante, ela não é obra do acaso, é muita luta, é muito labor para se adquirir a felicidade. A felicidade não está ligada às circunstâncias, mas está ligada a como se depara, como se olha para essas circunstâncias, para a vida. Vou dar um exemplo. 2 alunas, eu tive 2 alunas, eu não vou citar o nome. A primeira, uma pessoa super do bem, muito ligada à vida, para frente, ótima em humanidades, ótima, boas notas, filosofia, geografia, história, linguagens. No momento das ciências exatas e da matemática, as notas sempre eram extremamente sofridas. E um dia, ao olhar o boletim dela, eu não imaginava que tuas notas eram assim. E veja o contraste, eu vim discutir com ela, veja o contraste entre as notas de humanas e veja o contraste com as notas de natureza e exatas. Ela fez: professor, a vida é assim, eu não posso ser boa em tudo.
E ela seguiu a vida dela e concluiu o ensino médio com bastante felicidade. Ora, do outro lado, também tive outra aluna, e dessa eu me afastei agora há pouco tempo, uma sumidade quando se fala em avaliação. Notas boas, sempre. Nunca sentou numa recuperação. Na minha primeira avaliação com ela, que eu entreguei a sua nota, eu entreguei de um colega 7, e o colega, professor, que bom, ele tirou 7, ele não foi para a recuperação. E quando eu entrego dessa outra querida aluna, 8, mas porque não foi 10, mas porque não foi 100%, ela olhou com desdém e disse, eu esperava muito mais de mim. A coisa é como você encara. A felicidade não está no 10, no 100%. A tristeza não está no 0. É como você encara as coisas. A felicidade é uma construção e está muito mais para como eu encaro, porque os dias maus vêm e como eu vou viver esses dias. O isolamento vem, a pandemia vem, e como eu estarei preparado? Como eu vou olhar para isso? Depois de a felicidade é uma construção, porque eu preciso ter um labor sobre isso, eu preciso ter um método, e esse método passa por não ir pelos conselhos dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Existe um método para a felicidade no mundo. Eu passo agora a discutir com você que a felicidade ela é construída a partir da palavra de Deus. É como se o versículo 2, muito pelo contrário, o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como se o texto, por conta da métrica necessária para o salmista criar um louvor, primeiro ele escreve o efeito para depois escrever a causa, porque primeiro você medita na palavra do Senhor e só depois você vai estar apto para fugir dos conselhos dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. Mas é necessário primeiro ter um íntimo relacionamento com a palavra de Deus. Os versos 1 e 2 parecem estar escritos de uma ordem inversa. E é nessa ordem inversa que você tem de olhar principalmente lá, veja, Deuteronômio 6, ensine a palavra, ponha ela como umbral da tua porta. Medite nessa palavra, inculque essa palavra. Aí do Deuteronômio 6 você vai para o 28 e a partir dessa obediência à palavra você vê, bendito será, bendito, bendito, bendito você será no campo, bendito você será na cidade, bendito você será extremamente abençoado, você será feliz. Ora, o prazer, a saciedade, a completude do homem está em amar a palavra de Deus, porque é a partir dessa palavra que ele despreza o conselho, o caminho e a roda dos pecadores. É por causa dessa lei. Sua felicidade não está ligada à internalização dos conselhos dos ímpios, mas está ligada ao seu contato com a palavra de Deus. E ele medita dia e noite na lei, na palavra, nos conselhos do Senhor. A palavra de Deus se torna lâmpada para os seus pés, se torna luz para os seus caminhos, conforme o maior texto de amor à palavra, Salmo 119, versículo 105. A questão não está em ler, a questão não está em decorar, a questão está em meditar. É passar o dia ruminando aquele texto quando acorda.
É extrair durante vários dias a mensagem que aquele texto que você leu, aquele texto que está no seu íntimo, qual a mensagem que o Espírito Santo de Deus tem a me passar. É com a absorção desse conselho que o homem feliz, o homem que está vivendo a felicidade nesse mundo, ele consegue renunciar os prazeres mundanos e encontrar prazer na lei de Deus. Ele utiliza a palavra de Deus para render graça nos dias alegres. Ele busca refúgio e esperança na palavra de Deus nos dias tristes. Temos que meditar, irmãos. Temos que ter uma leitura da palavra de Deus, principalmente nesses dias a qual nós estamos sendo testados à exaustão. A felicidade é uma construção. A felicidade vem a partir do contato, do amor com a palavra de Deus. E por fim eu queria trazer para os irmãos que a felicidade é abençoadora. Salmo 1:3. Ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros, às correntes, ao manancial de águas. E dá seu fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Como estava dizendo, e como isso é nítido, isso é claro, eu estou gravando essa pregação, já conta muito sobre o tempo que estamos vivendo. Estamos atravessando por esses dias de pandemia, de isolamento, de testes, a nossa espiritualidade, a nossa psique, ao nosso controle, a nossa felicidade. Vivemos um momento mundial de um alto nível de infelicidade, de insegurança, de medo, de estresse. Coisas totalmente compreensíveis, porque esses sentimentos são normais, porque nós somos humanos. Não existe super-humano, não existe super-herói. Vejam Paulo ele foi capaz de dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo foi capaz de dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, as coisas que diante de mim estão. Paulo foi capaz de dizer: ora, sei viver na abundância, sei viver na escassez. O mesmo Paulo que foi forte a esse ponto, muito triste, extenuado, não aguentou uma circunstância da vida que ele sequer mencionou o que foi na palavra de Deus. De tão exaurido, estressado que ele ficou. Tanto é que ele vai dizer que 3 vezes ele orou para que Deus tirasse aquele espinho de sua carne. Paulo era humano, forte, sim, buscava a nutrição da palavra de Deus, sim, tinha a palavra como amor, sim, mas era humano. O medo vem, a insegurança vem, estamos vivendo dias de insegurança. E busquemos nesses dias profissionais capazes de cuidar psicologicamente de nós. E também vamos cuidar psicologicamente uns dos outros. Busquemos meios, irmãos, de romper as distâncias desse isolamento e alcançar uns aos outros. Liguem uns para os outros, mandem recados, enviem mensagens. Mostrem que estão preocupados uns com os outros. Agora eu queria trazer para finalizar uma recomendação. Qual é a recomendação da OMS? 2 ficam extremamente salientes. A primeira é a do isolamento. Mas tem uma extremamente importante que é nutrir-se, se alimentar bem, manter-se saudável. Por quê? Se o contato com o vírus e a doença for inevitável, a nutrição, estar saudável, vai minimizar os efeitos da Covid-19. E passaremos por esse momento de doença
até o final. O homem feliz é como uma árvore plantada junto às águas. E não importa a estiagem, não importa a seca, a árvore que está junto ao ribeiro de águas, ela sempre está nutrida. Você está nutrido, meu irmão, da palavra de Deus? Você tem lido, você tem meditado, você tem ruminado, você tem buscado nessa palavra esperança? Ou a última vez que você teve contato com a palavra de Deus foi no vídeo da pregação da quinta-feira? Você tem tido uma leitura sistemática dessa palavra? Você tem se preparado para o possível contato com o vírus? Mas você tem preparado a sua espiritualidade para viver nesse momento de isolamento? A palavra de Deus nutre o homem para que ele passe pelas adversidades da vida. Porque para a árvore que está junto, plantada, que está junto aos ribeiros de água, a ela não foi prometido que as estações se sucederiam bem. Pode vir a seca, pode vir o estio, mas ela está junto ao ribeiro de águas. Pode vir as intempéries da vida, mas quem está nutrido passa bem melhor pelo dia mau. Pense nisso, meu amado. O homem feliz, ele é como uma árvore plantada junto às correntes de água. Ora, o homem feliz também é uma árvore que dá frutos. E existe uma perspectiva muito grande sobre árvores frutíferas. Lembre-se disso. Jesus visitou uma árvore e ela não tinha frutos. João, no início do seu evangelho, ele fala das consequências de uma árvore que não dá frutos. Quais são as consequências para ela? Há uma melancolia sobre uma árvore que é frutífera, mas que não dá os seus frutos. Ou dá frutos subnutridos, raquíticos. Por quê? Porque não estava enraizada, não ia buscar sua nutrição junto às correntes de água. Irmãos, está se alimentando apenas semanalmente das pregações do púlpito lhe ajuda, mas você pode fazer muito mais. Leia a palavra do Senhor, irmão. Ora, é necessário termos frutos para dar nesse momento ao mundo que nos rodeia. As pedras estão clamando, estão buscando em nós frutos. E o que nós temos para dar? A felicidade, ela é abençoadora, estar perto da palavra de Deus é abençoadora porque nós produzimos fruto, porque nós produzimos sombra. Ora, o homem feliz é como uma árvore cuja sua folhagem não murcha. Ele dá fruto, ele dá sombra. Existe uma beleza nas atitudes do homem que ama a palavra do Senhor, que segue seus conselhos. E a beleza está numa árvore frondosa. As pessoas vão até essa árvore buscar alimento, e vão até essa árvore buscar seus conselhos, e vão descansar na sombra dessa árvore. É bom estar perto, estar abaixo de uma árvore bela, frondosa, com uma grande copa, e poder se alimentar de seus frutos, e poder buscar refrigério em suas sombras. Você tem abençoado alguém nesse momento de isolamento, de pandemia? Passo às conclusões que esse texto tão rico nos traz. Primeiro, a felicidade está relacionada ao modo de como encaramos o mundo. É possível, irmãos, sermos felizes nesse momento.
Só seremos felizes se amarmos a palavra do Senhor, nela buscarmos seus conselhos, refúgio, e os conselhos da palavra de Deus trarão a felicidade. Pratique a leitura sistemática da palavra do Senhor. Não use a palavra de Deus como uma caixinha de promessa, fechando, orando, fechando, abrindo com o dedo em cima de qualquer texto. Isso não é uma leitura sistemática da palavra de Deus. Se empenhe, vou ler as parábolas. Se empenhe, vou ler os provérbios, e vá buscar semanalmente, vá buscar em um mês, vá buscar em um período de tempo o que aquele contexto da palavra de Deus tem a lhe trazer. Não utilize a palavra de Deus como uma aventura. Se você tiver uma leitura sistemática da palavra de Deus, uma leitura continuada, você vai estar apto para renunciar o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Queridos, sejam felizes em meio às adversidades. Seja referência, tenha fruto, tenha sombra, seja belo aos olhos dos outros. Cuide de si, cuide dos seus, cuidem uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe. Até mais.